Fala galera, beleza? Cartoleiro Manager na área e nessa rodada mitamos com os dois times, galera. Fizemos com o time principal 111 pontos e com o time até sem cartoleta 119 pontos, uma mitada dupla. Então, galera, muito feliz aí por essa mitada com os dois times, tá? Destaque para os nossos atacantes que mitaram nessa rodada. O Roger Guedes, nosso capitão, mitou, foi muito bem, assim como o Michael foi o mito da rodada, né? Fez 22 pontos. Também estava o nosso time e o Ademir do América Mineiro fechou com 17 pontos. Os nossos meias, o Renato Augusto foi muito bem, fez 14 pontos. E também, apesar de eu ter trocado, né? Vocês viram que no vídeo eu coloquei aí o Edenilson, que mitou também, foi uma outra aposta, mas eu tinha falado para vocês, caso o Renato Augusto jogasse na sua posição de origem, eu poderia mudar, e foi isso que aconteceu. Eu fui lá e acabei trocando. Graças a Deus ele foi muito bem, né? Porque o Edenilson também foi muito bem. Então a gente está muito feliz por essa pontuação nossa dessa rodada. O nosso outro meio, o Vina, também foi muito bem, fez 13 pontos. As decepções foram por conta do SG. O Internacional tomou gol e acabou perdendo o SG. E também o lateral do Corinthians e o zagueiro João Vitor também aí do Corinthians também acabou perdendo o SG. E o nosso goleiro, apesar de ter perdido também o SG, mas acabou fazendo na casa dos 6 pontos. Então foi uma pontuação bem legal. 111 pontos, galera. E como time alternativo aqui, com o nosso time até sem cartoleta, 119 pontos. Então foi muito boa essa rodada pra gente. Então espero continuar mitando aí. Então bora escalar o nosso time para essa 33ª rodada que tá acabando o Brasileirão, galera. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixa aqui no like, tá? Como eu falo para vocês não sabem o quanto nos ajuda aí a divulgar o nosso trabalho. Comente aqui o que você está achando aí também do nosso conteúdo, no nosso canal. E também a pontuação de vocês, qual a pontuação de vocês para essa rodada passada, quanto vocês fizeram e qual é a perspectiva aí para a próxima rodada, beleza? Então, sem mais enrolação, bora escalar o nosso time aí para essa 33ª rodada do Brasileirão. Bem, celular na mão, bora começar a escalar o nosso time para essa 33ª rodada do Brasileirão, beleza? E o nosso time vai começar mais uma vez no 4-3-3, né? Começando pelo goleiro. E o nosso goleiro para essa rodada, eu tenho acho que duas boas indicações para vocês. A primeira delas é o Matheus Cavicchioli do América Mineiro. O América Mineiro pega uma Atlético Goianiense em casa. O América vem muito bem. Eu falei para vocês, galera, que o América Mineiro ia vir mordido aí contra o Mancini, querendo provar que ele estava errado de ter trocado o América pelo Grêmio. Então o Cavicchioli, apesar de ter tomado gol aqui, mas fez 2 pontos na última, tá? Eu achei que ia ser um jogo bem aberto mesmo, não falei pra vocês, mas ele já tem 104 defesas, tem uma assistência aí ainda no jogo retrasado aí, se não me engano, contra o Sport, então tem 115 pontos. Eu acho que o Cavicchioli para essa rodada é uma excelente aposta. Aqui não conta aqui os goleiros com mais defesas difíceis, mas o Cavicchioli é o goleiro com mais defesas difíceis no campeonato. Então vale sim a aposta. E a segunda é o João Paulo, por conta do SG. A Chapecoense já está rebaixada, já está sem motivação nenhuma, tá jogando basicamente por jogar, para cumprir tabela. Então acho que as duas opções, tanto o Matheus Cavicchioli como o João Paulo dos Santos, é uma excelente aposta. A gente vai com o Matheus Cavicchioli, tá? Nessa rodada, acho que ele vai ser um pouco mais exigido aí do que o próprio João Paulo, beleza? Para as laterais, vamos escalar os nossos laterais primeiros. O primeiro deles vai ser o Felipe Jonathan. O Santos está jogando com 3 zagueiros, então os alas, os laterais do Santos estão jogando mais avançados. E o Felipe Jonathan está jogando como meia, né, galera? Ele está atuando mais como meia do que próprio lateral. Está jogando tanto o Madison como o Felipe Jonathan, também como o Moraes ali pela lateral esquerda. E o Felipe Jonathan está vindo mais para o meio e grandes chances aí. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele não tem assistência nem gols, mas creio que nessa rodada ele tem grandes chances de dar uma assistência ou até mesmo acabar fazendo um gol, tá? Ele tem 28 jogos e tem 54 desarmes. Também o desarme também é uma boa aí para o Felipe Jonathan. Eu acho que ele tem grande potencial aí para desarmar bastante. Como eu falei para vocês, participação de gol, tá? Então o nosso primeiro lateral vai ser o Felipe Jonathan. Nosso segundo lateral, galera, eu tenho aqui que o Wanderson pode ser uma boa aposta para essa rodada, tá? Sei que o Grêmio tá muito mal aí, tá basicamente rebaixado aí para a segunda divisão, mas pega um Bragantino, um time 100% reserva, galera. E como ainda tem uma esperança no time do Grêmio aí, creio que o Grêmio possa surpreender e vencer aí o Bragantino nessa rodada. Eu acho que o Wanderson é uma boa, eu sei que ele tá vindo mal nas últimas rodadas, como eu falei para vocês, tá? Ele não está pontuando tão bem que nem ele costumava pontuar antes. Desde a 22ª rodada ele não vem pontuando bem, mas vale a aposta aí para quem quiser uma aposta mais ousada. Eu acho que o Wanderson sim é uma excelente aposta, tá? Também temos aqui o nosso segundo lateral, como eu falei para vocês, assim como o Felipe Jonathan, o Madison dos Santos, tá?
O Maddison vem fazendo um excelente campeonato, já tem 2 gols, 1 assistência, então é super ofensivo e tem muita liberdade para atacar nesse esquema que o Santos está jogando com 3 zagueiros, tá? O Santos encontrou, fortaleceu a defesa jogando ali com 3 zagueiros e ele já tem 2 gols e 1 assistência. Na rodada 29 ele fez 12 pontos, ele fez gol, tá? Foi muito bem aí, se não me engano, contra o jogo contra o Atlético Paranaense fora de casa, e as pontuações dele vem sendo uma pontuação bem regular, assim, na faixa dos 5, 6 pontos, e aí quando ele faz um gol ele foi lá para 12,70, tá? Ele tem 10 jogos sem sofrer gol desses 24, tem uma média muito boa aí, o Maddison, tá? E tem 20 desarmes também, é um jogador que, por ser muito ofensivo, até que desarma bem. Então a gente vai dobrar aí as laterais com os jogadores do Santos, beleza? E os nossos zagueiros, nosso primeiro zagueiro para essa rodada vai ser o Nathan Silva do Atlético Mineiro. Assim como o Grêmio pega em casa o Bragantino, que vai estar com o time 100% reserva aí por conta aí da final da Sul-Americana, o Atlético Paranaense também vai estar com o time praticamente 100% reserva. Eu acho que ele não vai arriscar perder nenhum jogador para essa decisão. E o Atlético Mineiro é o líder do campeonato. Já pode se sagrar campeão, basicamente. Eu já acredito que o Atlético é o campeão brasileiro desse ano. E o Nathan Silva, galera, eu vou mostrar para vocês. Eu vou só mostrar uma coisa aqui do Atlético Paranaense para vocês terem uma ideia, tá? O porquê escalar o Nathan Silva. Eu vou mostrar aqui os detalhes para vocês, tá? Rapidinho. Dos últimos jogos em casa, o Atlético Paranaense marcou gols contra o Ceará, fez 2-1 no Ceará, mas ele não marcou gols contra o Santos, perdeu de 1-0, não marcou gol contra o Fluminense e não marcou gol contra o Bahia, tá? Então, dos últimos 4 jogos em casa, 3 deles o Atlético Paranaense não vazou o sistema defensivo adversário. Então, eu creio que o Atlético Mineiro, por estar com os titulares, para estar muito mais motivado do que o Atlético Paranaense, como eu falei para vocês, o Atlético Paranaense já saiu desse risco de rebaixamento, não tem mais chance de rebaixamento, então vai concentrar assim, para as finais, tanto da Sul-Americana como da Copa do Brasil, contra o próprio Atlético, mas eu acredito que o Atlético Mineiro tem um grande potencial para manter o SG e o Nathan Silva também é excelente na bola parada, beleza? Então a gente vai com o Nathan Silva, o nosso primeiro zagueiro, e o nosso segundo zagueiro, eu tenho aqui o Pedro Jeromel, assim como eu falei para vocês do Wanderson, pode ser uma aposta muito boa o Jeromel, por conta do SG. Temos o Luiz Felipe dos Santos, tá? Mas como eu já tô dobrando aí, acho um pouco arriscado triplicar um time aí nessa rodada, por mais que seja Chapecoense, e ela tem aquela mística de tirar os SGs dos times, tá? Então o Felipe Luiz eu não vou escalar para não triplicar o Santos, mas quem quiser, vale sim a aposta, tá? Tem grande potencial de manter o SG. Mas eu vou com o Lucas Cal do América Mineiro, voltou a pontuar bem, fez 4,70 na última, mesmo perdendo o SG, mesmo sem SG, tá? Ele tem uma média aí de 5,30, tem 1 gol, 4 assistências, atua como volante e não como zagueiro, então ele tem a potencial de chegada mais ali à frente, como ele já tem 1 gol e 4 assistências e dá uma assistência. Então ele tem 33 desarmes em 15 jogos, tem média aí de mais de 2 desarmes por jogo, tá? Então a gente vai com o América Mineiro, com o Matheus Cavicchioli e também com o Lucas Cal. E manter o SG, que eu acredito que acho que o maior potencial do SG é do América Mineiro e também do Santos para essa rodada, beleza? Então o sistema defensivo do nosso time vai ser esse, tá? E os nossos meio-campistas, vamos começar com o Iago Pikachu, galera. Ele vai ser o nosso primeira meia e vou dizer por quê. O Pikachu, mesmo quando não participa de gols, sem assistência e sem propriamente fazer um gol, ele vai muito bem. Na última ele fez 4,10 e vem numa média muito boa, tá? Ele tem uma média de 4 a 5 quando não marca gol. E se ele marcar um gol aí contra o Ceará, eu sei que é um clássico, vai ser um jogo bem disputado, mas acredito na vitória do Fortaleza por conta de vir já de 4 resultados negativos aí. Precisa vencer, então vai jogar tudo para vencer, para não sair do pelotão lá de cima. Então o Iago Pikachu é a nossa primeira aposta e acho que é o principal jogador ofensivo aí por parte do Fortaleza, beleza? Então a gente vai com o Iago Pikachu. A nossa segunda aposta vai ser o Rafael Veiga, está sendo considerado o rei dos clássicos e a fase dele é excelente. Apesar de não ter ido muito bem na última, aí fez 2,40, mas o Veiga tá jogando um bolão, tá jogando muita bola. Então eu vou mostrar, assim, acho que muita gente vai com o Veiga, tá? Acho que vai estar assim entre um dos mais escalados. Já tem 10 gols e 4 assistências no campeonato. E contra o São Paulo, assim na Libertadores, ele marcou gol, tá? Dos 3-0 que o Palmeiras ganhou do São Paulo na Libertadores, ele fez o primeiro gol. Então já fez gols, 2, 3 gols do Corinthians, do Santos. Então nos clássicos o Rafael Veiga costuma ir muito bem. Então a gente vai com o Veiga para essa rodada.
E o nosso segundo, aliás, o nosso terceiro meia, tá? Antes de falar quem será o terceiro meia, eu vou mostrar para vocês algumas possibilidades, tá? Que eu acredito que vá bem nessa rodada. O primeiro deles é o Everton Ribeiro. Não vou falar por quê. Ele não sei que ele não está vindo muito bem nas últimas rodadas, tá? E apesar de ele ter feito 5 pontos aí contra o São Paulo, não participou de gols. Não vem participando de gols, tá? Mas, e nas últimas rodadas ele não foi muito bem. Mas contra o Corinthians ele tem a característica, ele tem a tendência de ir muito bem. Ele joga bem contra o Corinthians, tá? E eu acredito muito que jogadores realmente costumam jogar bem com alguns times. E o Everton Ribeiro contra o Corinthians joga muito bem. Então é uma aposta, assim também como o Zarate. Eu acho que o Zarate é uma excelente aposta para essa rodada. Como eu falei para vocês, ele vai muito bem fora de casa. O Atlético Mineiro vai pegar o time do Atlético Paranaense todo reserva, tá? Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Ele tem 3 gols, 1 assistência e 67 desarmes. Mas nos detalhes aqui do Zarate, ele soma 89 pontos. Desses 89 pontos, ele tem 46 fora de casa. Então, ele é um jogador que atua muito bem fora de casa, tá? Ele costuma pontuar melhor, ainda um pouquinho melhor fora de casa do que em casa. Então, o Zarate também é uma excelente aposta aí para essa rodada. Eu acho que dos mais, galera, temos o Alisson, assim como eu falei para vocês, que o Grêmio vai com tudo para cima do Bragantino, então o Alisson também é uma boa para essa rodada. Mas o nosso terceiro meio eu vou fechar com o Gustavo Scarpa, homem da bola parada do Palmeiras, tá? Tá numa excelente fase. Vou só mostrar as informações para vocês. Ele tem 4 gols e 11 assistências, é o jogador com mais assistências no campeonato, tá? É o batedor de faltas do Palmeiras. Apesar de ser um jogador que ficou metade do campeonato no banco, ele tem 144 pontos aqui e tem uma média de 5,14. O Scarpa tem a falta, o escanteio a seu favor e o Veiga tem o pênalti a seu favor. Então eu acredito que o Palmeiras é bem favorito aí contra o São Paulo, tá? São Paulo tá muito mal, tá jogando muito mal, tá desestabilizado aí depois da goleada. Eu sei que o Palmeiras também perdeu para o Fluminense, mas tava numa pegada boa, tá? Tava vindo de 7 jogos sem perder, 6 vitórias consecutivas. Teve um tropeço contra o Fluminense, mas acredito em casa, no Allianz Parque. O Palmeiras tende a ir muito bem contra o São Paulo no Allianz Parque. E eu acredito sim nessa dobradinha, então vou dobrar o Palmeiras no meio campo, beleza? Então vamos para os nossos atacantes. O nosso primeiro atacante vai ser o Hulk. Acho que é um dos favoritaços aí para ser escalado nessa rodada. O Hulk dispensa comentários, como eu sempre falo para vocês. 12 gols, 5 assistências, tem 193 pontos aqui na média dos pontos dele. É o melhor jogador do campeonato, vai ser o craque do Brasileirão. Então o Hulk sim vai ser o nosso primeiro atacante. O nosso segundo atacante temos boas opções, tá? Bruno Henrique, Gabriel, o Gabigol também excelente aposta para essa rodada, assim como o Diego Costa também excelente aposta. Temos aí o Michael, que será o nosso segundo meia, tá muito valorizado, tá? Então, muito cuidado, a gente provavelmente vai perder cartoletas com ele, mesmo que ele vá bem. Mas Michael tá na fase, é o artilheiro, galera. O Michael é o artilheiro do Brasileirão. Ele tem... Aqui tá marcando 11 gols por conta do Brasileirão, mas ele tem 2 gols que não valeram para o Cartola. Então, ele é o artilheiro com 13 gols do campeonato, tá? Então, Michael aí é o nosso segundo. Tá numa fase excelente. Eu acho que o Flamengo tem grandes chances de vencer o Corinthians. Como eu falo para vocês, não tem como não escalar na maioria dos jogos atacantes do Flamengo, tá? Então a gente vai com o Michael. E o nosso aqui também tem outras boas opções. O Ademir, o Diego Souza, o Ferreirinha também excelentes apostas, assim como o Ricardo Bueno. Principalmente o Ademir, tá numa fase excelente. A gente foi com ele na rodada passada. Fomos muito bem com ele. Mas o nosso tá como dúvida, mas acredito sim que ele vai jogar, tá? E de antemão já vou dizer que será o nosso capitão. Centroavante contra a Chape, não tem erro, galera. Apesar da última não ter ido, o Ricardo Bueno não ter ido muito bem atuando contra a Chapecoense, mas 90% a 80% das vezes que esses atacantes e centroavantes jogam contra a Chape tem grandes chances de imitar. E o Marinho vai ser o nosso capitão, tá? Eu acredito muito que ele jogue. Se eu souber alguma notícia de que realmente ele possa ser dúvida ou ficar ali que ele não vai jogar, eu tiro e aí eu coloco provavelmente ou um atacante do Flamengo ou o Ademir, tá? Então, deixa eu só fechar o nosso técnico. O nosso técnico, por enquanto, estava querendo fechar com o Renato Gaúcho, mas por enquanto eu vou com o Fábio Carille, do Santos, perdão. Nossos goleiros, tá? Vamos começar pelo goleiro reserva. O nosso primeiro vai ser o João Paulo dos Santos. O nosso zagueiro reserva alternativo aí só mostrar aqui, o Lucas Cal. Eu vou colocar, por enquanto, galera, eu vou colocar deixa eu ver aqui, o Wagner Leonardo não, eu vou colocar o Danilo Bosa do Santos, tá?
como nosso zagueiro reserva. O nosso lateral reserva, por enquanto eu vou fechar aqui com o... Deixa eu só descer mais um pouquinho. Com o Marlon do América Mineiro. O nosso meia reserva vai ser o Zaratio do Atlético Mineiro. E o nosso atacante reserva vai ser o Ademir, tá? Pode ser também aqui o... vai ser o Ademir, eu tava pensando no Feirinha, mas vai ser o Ademir para essa rodada, beleza? Então, galera, esse é o nosso time para essa 33ª rodada do Brasileirão, beleza? Então é isso, galera, vou deixar aqui para vocês o meu time principal e agora vamos escalar o time aí até 100 cartoletas, beleza? No gol, Matheus Cavicchioli, nas laterais, o Madison dos Santos e o Vitor Luiz do Palmeiras, na zaga, o Lucas Cal do América Mineiro e o Danilo Boza do Santos. No meio campo, Rafael Veiga do Palmeiras, Zaratio do Atlético Mineiro e o José Wellison do Sport. Na frente, Marinho, capitão, assim como time principal. Michael, também assim como time principal. E o Ademir do América Mineiro, fechando com o Jorginho como técnico. O time custou 100 cartoletas, 56, passou 5,056 ali. Mas o time ficou até 100 cartoletas, como eu sempre prometo para vocês, beleza? Então, time principal desse lado, time até 100 cartoletas desse lado. Ambos mitaram na rodada passada, 111, 119. Espero aí bater na meta aí dos 100 pontos para essa rodada com ambos os times, beleza? Então é isso, galera. Time escalado, boa sorte a todos, fiquem com Deus e até a próxima.